Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui nesse canal compartilhar a palavra de Deus, tá? Peço que, se você já é inscrito nesse canal, que você compartilhe. Se você ainda não é, né? Que você possa me dar a honra, né, de se inscrever, me dar a oportunidade de se inscrever nesse canal, tá bom? Hoje nós vamos começar um pequeno estudo, né? Aí você que vai se inscrever, já peço para você deixar o seu joinha. Você que já é inscrito, deixa também o seu joinha. Tanto um quanto o outro, eu peço, por gentileza, o seu compartilhamento, tá bom? Então, o que eu estava ali dizendo, hoje nós vamos começar um pequeno estudo, né? E o nome desse estudo é Quando Oramos Errado. Então, nós vamos aprender um pouquinho com Jesus a respeito da oração do Pai Nosso, que às vezes muitas pessoas conhecem muito essa oração, né? A oração do Pai Nosso é uma oração universal, uma oração que o catolicismo, o cristianismo, né, todas as pessoas conhecem. Eu me lembro que hoje eu não sei mais, mas antigamente nas escolas, né, quando eu estudava na minha época de escola, tinha que se orar o Pai Nosso e cantar o hino nacional, né? Hoje eu não sei se está mais desse jeito. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que todo mundo conhece. Mas às vezes a pessoa nunca parou para refletir que a oração do Pai Nosso não é uma oração para a gente ficar repetindo ela, né? Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, né? Porque os discípulos, eles estavam aprendendo, né? Discípulo quer dizer aprendiz, e eles estavam aprendendo, né, a caminhada na fé, e eles estavam em dúvida, né, do que eles deveriam, da maneira que eles deveriam orar, como eles deveriam se portar, vamos assim dizer, na oração, tá? Então Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, como uma maquete, né? Como uma noção do que a pessoa deve incluir na sua oração e como a pessoa deve se portar, né, na sua oração. Por exemplo, quando você vai para uma autoescola, você vai aprender a dirigir. Lá na autoescola eles te dão a noção do que é, né, dirigir. Primeiro você vai começar em primeira e segunda, mas eu pergunto para você, você vai andar a sua vida inteira em primeira e em segunda? Não, você não vai. Eles vão te dar a noção de como você deve dirigir, da maneira. Eles vão te apresentar, vamos assim dizer, o começo, né? Eles vão te explicar a noção do que é dirigir. Mas agora você não vai ficar repetindo tudo que eles mostraram. Por exemplo, quando a pessoa ela adquire uma experiência na direção, ela vai dirigir do jeito dela, ela vai fazer da forma que ela assim achar melhor, né? E então Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, a pessoa ela ter uma noção do que ela deve, da maneira que ela deve orar e de como ela deve se portar diante de Deus. Mas não é para você ficar repetindo as mesmas palavras.
Aliás, Jesus é contra isso, né? Ele até falou, antes de começar a oração do Pai Nosso, quando ele estava falando sobre oração, ele falava que nós não podemos usar de repetições vãs. O que é repetições vãs? Repetição que não tem fundamento, não tem utilidade, não tem anexo, não tem... Não vamos falar no português claro, não tem sinceridade naquilo. Porque às vezes muitas pessoas tratam a oração do Pai Nosso como algo religioso. É que nem eu falei para você agora, na minha época de escola, às vezes tinha que orar. No caso eles não falam orar, eles falam rezar, né? Porque eu estudava numa escola onde as pessoas eram católicas, né? Falando nisso, você que é católico que está me assistindo, Deus abençoe, tá? Você tem o meu carinho, o meu abraço. Então eles não falavam orar, né? Eles falavam rezar o Pai Nosso. Então tinha que fazer isso constantemente. Era cantar o hino nacional e era ir rezar o Pai Nosso. Mas a gente fazia por fazer, né? A gente era criança, a gente fazia brincando, zoando, falando português claro, zombando, né? Na época a gente não tinha noção de nada. Então, mas muitos hoje tratam a oração do Pai Nosso como algo religioso. No enterro, às vezes a pessoa reza o Pai Nosso, ou ora que seja, mas ela faz tudo de boca para fora, tudo religiosamente, repete palavras vãs, palavras que não são do coração. Os fariseus eram assim, eles repetiam orações que não partiam do coração deles, eram algo para mostrar que eles estavam fazendo, né? Então Jesus ele abominou isso, né? Então ele deixou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, né? Ele deixou uma noção como a pessoa deve se portar na oração. Então hoje o primeiro estudo, que é o começo da oração, nós vamos ver o primeiro comportamento da pessoa na oração. Primeiramente, no versículo 9 de Mateus 6, né? Começa assim, ó. Olha lá. E vocês orareis assim. Vocês vão orar assim, na linguagem mais atualizada. Vocês vão orar da seguinte maneira, na linguagem NVT. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós vamos ficar hoje, que é o primeiro estudo, nesse versículo. A primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela entrar em oração, o primeiro comportamento da pessoa na oração tem que ser qual? Ela tem que entender diante de quem que ela está. Ela tem que ter a noção a quem ela está dirigindo a oração. Oração é nada mais, nada menos do que uma conversa. Você vai estar conversando com Deus. Só que a pessoa ela tem que entender uma coisa, que ela não está falando com qualquer pessoa. Ela está falando com quem? Ela está falando com Deus. E quem é Deus? Jesus, ele fala, Pai nosso, primeiramente, Deus é nosso Pai. Ou seja, se nós recebemos Jesus, está lá em João 1,12, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Porque não é todo mundo também que é filho de Deus, é aqueles que recebem Jesus em sua vida e aceitam os seus mandamentos, a sua palavra. Esses são chamados de filho. Então, a pessoa recebeu Jesus em sua vida, ela se torna filho. A
primeiramente. Então, se tornando filho, Deus vai considerar, nós podemos considerar Deus o nosso Pai. Depois, santificado seja o teu nome. Temos que entender uma coisa. Além de Deus ser Pai, acima de tudo, Deus ele é uma divindade, Deus ele é santo. Deus ele é um ser supremo, né? Nós não estamos falando com qualquer um, estamos falando com o dono do universo. Estamos falando com a maior autoridade de todas. Autoridade acima do presidente, acima do governador, acima de tudo, o dono do mundo. Então nós temos que entender aqui uma coisa. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós oramos, que nós não estamos diante de um qualquer. Não estamos diante de uma pessoa qualquer, diante de um amigo. De um amigo, não que Deus ele não seja o nosso amigo, ele é. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não estamos diante de uma pessoa que está no mesmo nível do que nós. Por exemplo, aquele melhor amigo seu, você pode chamar ele de Zezinho, você pode pôr apelido nele, né? Ele está no mesmo nível do que você. Mas vamos supor que esse amigo seu, ele tem uma posição, ele seja um juiz, que é a maior autoridade da lei. Você vai poder se referir a ele dessa forma? Quando você estiver lá no local de trabalho dele, que é o fórum, que é o tribunal, você vai poder se referir a ele assim? Ô Zezinho, tudo bem? Você não vai poder se referir a ele assim. Por quê? Porque ele é um juiz. Ele é uma autoridade acima de tudo. Por mais que você tenha amizade com ele desde pequeno, por mais que vocês cresceram juntos, jogaram bola junto quando era pequeno, cresceu na mesma rua, né? Mas agora o Zezinho é Vossa Excelência. Para você ver que diante de um juiz, quando você vai se apresentar, você não pode ir de bermuda, você não pode ir de camiseta cavada, o celular não pode estar ligado, né? E você não vai poder se referir a ele, por mais que ele seja o seu amigo. Você não vai poder falar, e aí Zezinho, você vai julgar minha causa? Você não vai poder falar desse jeito. Porque vai ser tido como desacato. Você pode ser até preso por causa disso. Então, se diante de um ser humano, que é uma autoridade, a gente tem que se referir com respeito, imagina Deus que é um ser supremo, né? Então nós temos que entender uma coisa quando nós oramos, que nós não estamos diante de uma qualquer pessoa, de um qualquer. Estamos diante de um ser supremo. Estamos diante da maior autoridade de todas, que é dono do mundo, né? Então esse negócio da pessoa falar, chamar Deus de você, que nem eu vejo músicas que falam isso, né? Você, porque Deus, você, eu quero ver você, Deus, eu quero você na minha vida. Não, Deus não é para ser chamado de você, Deus é para ser chamado de Senhor, né? Por mais que a gente tenha nossa intimidade com Deus, mas Ele é Pai. E além dele ser Pai, Ele é santo, Ele é uma divindade, Ele é um ser supremo. Eu pergunto para você, você que é filho, eu estou falando porque eu sou filho. Eu peço bênção para minha mãe até hoje, eu trato minha mãe como senhora até hoje. E eu sou filho, mas eu não posso chegar para minha mãe, e aí mãe, e aí véia, e aí coroa, você vai fazer o almoço? Eu não posso falar desse jeito. Eu estou falando com a minha mãe, eu não tenho mais meu pai já é falecido. Mas eu não posso falar desse jeito com a minha mãe, porque ela é minha mãe. E voltando ao juiz, e por mais que o juiz também seja meu amigo, eu não posso me referir ao juiz, e aí Zezinho, beleza?
Não, é Vossa Excelência. Então, meu amigo e minha amiga, da mesma forma é Deus. A primeira coisa que você tem que aprender quando você chega diante de Deus, que você não está diante de qualquer um. Esse negócio da pessoa falar assim, não, porque Deus é ou não é. Já vi muita gente falando nisso, né? Os sem juízo por aí, os pregadores sem juízo, sem respeito a Deus. Não, Deus, porque o Senhor tem que me honrar. Isso é coisa de pessoas sem juízo. Primeiro que Deus não tem obrigação de fazer nada na vida de ninguém. Deus ele faz pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Deus ele nos abençoa por graça, por favor. Né? Porque nós obedecemos a sua palavra, ele pela graça e para cumprir aquilo que ele diz, porque ele tem compromisso em fazer aquilo que ele fala. Então, para ele cumprir a palavra dele, ele nos abençoa. Para ele cumprir aquilo que ele fala, ele nos abençoa. Ele é mesmo pela própria palavra dele, né? Porque a palavra dele não volta atrás. Então, ele nos abençoa. Mas agora Deus não é obrigado a fazer nada em nossa vida. Ele faz simplesmente por favor imerecido, pela graça, pela palavra dele que não pode voltar atrás. Então, agora esse negócio da pessoa falar assim, Deus é ou não é, isso é coisa de pessoas sem juízo. Vou jogar Deus contra a parede, isso é coisa de pessoas sem juízo. Porque nós estamos diante de uma divindade, estamos diante do nosso Pai. Você que é filho, você fala com seu pai assim? Eu, na época, se eu falasse com meu pai desse jeito, eu levava um tapa na cara. Eu levava um tabefe na cara, que eu vou te falar a verdade, né? Então você fala desse jeito com seu pai? Ô pai, o senhor tem que fazer, pai. Ô pai, o senhor tem que fazer alguma coisa. Você fala desse jeito com seu pai? Se você respeita o teu pai e tua mãe, obviamente não. O juiz, quando você vai diante do juiz, vamos voltar para o juiz de novo, que é a maior autoridade da lei. Quando você chega diante dele, você fala assim, e aí juiz, você tem que fazer, hein? Você fala assim com ele? Você vai sair dali preso. Então, meu amigo e minha amiga, poxa vida, é uma coisa para a gente pensar. Que nós não estamos diante de um qualquer, estamos diante de Deus. Então tem que haver respeito e reverência à supremacia do nosso Deus. Não é esse negócio, Deus tem que fazer. Não, tem que parar com isso. Deus ele faz pelo amor e pela misericórdia e pelo favor e segundo a palavra dele. Tá? Então, primeiramente, nós temos que nos portar com respeito diante do nosso Deus. Aí eu vejo pessoas que falam assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser ousado. Mas a pessoa entende muito errado o que significa ousadia. Ousadia não é ser grosso. Ousadia não é ser mal educado. O que é uma pessoa ousada? É uma pessoa corajosa, é uma pessoa que sabe se impor com as suas palavras, mas não mal educada. Por exemplo, o próprio Davi. O Davi, quando ele se apresentou diante do Saul, como que ele se apresentou? O Davi ele se apresentou da seguinte maneira: o teu servo irá e pelejará contra esse gigante. Não precisa o rei ficar preocupado, porque o teu servo irá e pelejará contra ele. Ou seja, o Davi ele soube se impor, ele foi ousado. Tanto que a Bíblia diz que ele era sisudo em palavra, na linguagem mais atual. O que significa a palavra sisudo? É uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que sabe se impor. Então, o Davi era assim. Né? A Bíblia conta em Mateus 15, se eu não estou enganado, 21 em diante, de uma mulher Ciro-Felícia, cananeia, que ela tinha lá uma filha possessa, uma filha endemoniada, que ela veio pedir socorro a Jesus.
ela soube se impor com toda educação. Jesus, ele finaliza a conversa com aquela mulher dizendo assim para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se você quiser ler Mateus 15, 21 em diante, tá? 21, se eu não estou enganado, é o 21 ou 22 em diante, tá? Mas é Mateus 15, você vai no 22 em diante. E Jesus, ele termina a conversa com aquela mulher dizendo assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você sabe o que aquela mulher responde para ele? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus donos. Ela não foi grossa, ela soube se impor, ela foi ousada. Ela não baixou a cabeça e falou: ele me ofendeu. Não, Jesus não ofendeu ela, Jesus provou a fé dela. Mas você vê que ela não abaixou a cabeça e voltou atrás. Desculpa, Senhor, ter te amolado, né? Não, ela simplesmente falou: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus donos. E Jesus admirou a fé dela, falou: mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme você deseja. Ou seja, ela foi ousada, ela não foi grossa, foi ousada. Aí muita gente fala assim: mas o Gideão foi revoltado. O Gideão, ele fez um desabafo, porque ele estava passando uma situação difícil. O povo israelita estava passando uma situação difícil. O Gideão, ele desabafou. Ele foi ousado, ele não foi grosso. Tanto que Deus admirou a força dele. Ele teve ousadia. Não é revolta. Ele não falou assim: Deus, ou o senhor tem que honrar, ou o senhor tem que fazer, ou o senhor faz ou não faz. Como eu já vi muito pregador desajuizado aí falando. Não. Ousadia não é isso. Ousadia é você saber se impor com toda educação e toda reverência. Se você continuar lendo a história do Gideão, está em Juízes 6, você vai ver que depois do Gideão ele chama Deus de Senhor. Senhor, eu sou o mais pequeno da casa de meu pai. Então você vê que o Gideão, ele não foi grosso, ele foi ousado. Ele foi ousado. Ele se revoltou contra aquela situação. Contra a situação nós podemos nos revoltar. Não é você ficar nervoso, descontar nas pessoas, não. Mas é você se revoltar contra o diabo. Em nome de Jesus, mandar ele embora da tua vida. Mas não é se revoltar contra Deus. Não é querer colocar Deus contra a parede. Misericórdia, meu amigo e minha amiga. Quem somos nós? Estamos diante de uma divindade, de um ser supremo, que com o estalar de dedo ele pode acabar com a nossa vida. Misericórdia. Nós temos que aprender a impor, a nos portar diante de Deus nas nossas orações, tá bom? A saber quem Deus é e quem nós somos, tá certo? Então é o primeiro dia desse estudo, tá? No próximo vídeo tem mais. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir.